Bom dia, irmãos, com muita alegria, satisfação, numa manhã tão bonita de sol, que estamos aqui para orar, para agradecer a Deus, pedir que o Senhor encha-nos com o seu Espírito, que possamos refletir na Tua Palavra nessa manhã, deixando Deus agir, deixando Deus falar aos nossos corações. Vamos agradecer a Deus nesse momento, esse dia maravilhoso, essa manhã, que eu creio que ninguém veio aqui sem um propósito. Pelo menos Deus tem um propósito para a sua vida aqui nesta manhã. Vamos agradecer a Deus, vamos orar a Deus. Pai nosso, nós te louvamos por esse dia maravilhoso na tua presença, ó Pai. Traga uma palavra inspiradora para as nossas vidas nessa manhã, ó Deus, que nos conduza a uma reflexão sobre os valores, conceitos e os nossos sentimentos cristãos, ó Deus. Que nos movam ao caminho de mudanças, de renovação, de fortalecimento das nossas convicções, ó Pai. Que ao mesmo tempo o Senhor possa nos dar o consolo, o conforto, o alento para nossas almas, devido aos sofrimentos, às perdas, aos desgastes próprios da vida, ó Deus. Que procuremos, ó Deus, experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, seguindo aqui a temática do mês, Encontros com Jesus, folheando a Bíblia, encontrei muitas possibilidades para uma reflexão, muitas mesmo. Facilitou muito a vida dos pregadores um tema como este, pois foram muitos os encontros com Jesus, e o interessante é que, com experiências marcantes, com conversões, com mudanças de vidas, com consagração a Deus, com mudança de mentalidade. Algo em comum havia entre eles, todos praticamente havia pedidos, diálogos, mas geralmente pedidos, e pedidos muito pertinentes, ou seja, o cego de Jericó, de Betsaida, pedia para que voltasse a ver, os leprosos, os paralíticos que voltassem a andar, os paralíticos não podiam ir até Jesus, eram levados a Jesus. Vemos cenas interessantes na Bíblia dos paralíticos sendo levados para Jesus, um deles através do teto de uma casa onde Jesus estava ali. Nós encontramos o endemoniado gadareno, que o pastor Marcos falou aqui, que embora esse endemoniado não queria nada com Jesus, porém Jesus foi ao seu encontro e ali fez a cura, fez um milagre. Encontramos também, até como o pastor Rodrigo pregou domingo à noite, Jesus, o encontro que ele teve com Satanás teve um encontro com Jesus, conversaram ali. Mas outros encontros tiveram outras conotações, como por exemplo o encontro de Zaqueu com Jesus, aquele homem que era cobrador de impostos, um homem rico, um homem que desejava ver Jesus. Jesus sentiu essa necessidade do seu coração, foi até a sua casa, e ali houve mudança de vida. Aquele cobrador de impostos, defraudador, se converteu, se propondo inclusive a devolver o que porventura havia roubado. Encontro este com a viúva pobre, que naquele momento depositou ali 2 moedas e foi reconhecido por Jesus o seu esforço em sua oferta. Ou então o jovem rico, aquele que chegou para Jesus perguntando o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus lhe disse: vai, vende tudo que tem e dê aos pobres, porque os mandamentos você já me disse que cumpre desde a meninice, né? Não matarás, não roubarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. Mas não era isso que ele queria ouvir, portanto aquele jovem foi embora triste, porque havia um apego à riqueza. E assim vai, irmãos. Nicodemos, que encontro maravilhoso, onde nós pudemos ouvir ali aquele homem também, membro do Sinédrio, a mais alta corte dos judeus, aquela autoridade, chegando para Jesus, e Jesus dizer a ele: importa-vos o nascer de novo, quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Ou a mulher adúltera, ou outros mais, que nós vemos por aqui. Mas gostaria nessa manhã, irmãos, ler com a Bíblia no capítulo 20 de Mateus, capítulo 20, dos versos 20 a 28. Mateus 20, de 20 a 28. Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele:
Que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhe disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-me à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Queridos irmãos, como nós poderíamos descrever este pedido feito pela mãe de Tiago e João, a esposa de Zebedeu, pedindo a Jesus: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Nós podemos imaginar que fosse ali um pedido estranho, inusitado, insólito, surpreendente. A gramática nos permite denominar de diversas formas. Ou então um pedido presunçoso, pretensioso, vaidoso, querendo um lugar de destaque. Ou quem sabe um pedido corajoso, um pedido ousado, adequado, oportuno, vamos dizer assim, para aquele momento. Manda que no teu reino esses meus 2 filhos, um se assentem à tua direita e outro à sua esquerda. Num primeiro momento, irmãos, nós poderíamos imaginar que a mãe de Tiago e João, acredito não ser muito diferente das mães aqui presentes, de nós pais, não é? Que vemos nos nossos filhos os melhores do mundo, os mais inteligentes, os mais bonitos, e no caso aqui em pauta, os mais espirituais, os mais fiéis ao Senhor, os que estavam dispostos a dar a vida pelo Senhor. Portanto, aquele pedido a Jesus era muito pertinente. Aqueles que mais amavam ao Senhor, os que mais agiam com fidelidade, então aquela mãe via neles esta forma. Mas nós podemos imaginar aí a reação. No próprio verso 24 diz: ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Os 10 que estavam lá presentes, estava o corpo apostólico, os 12, seus familiares, imaginamos aqui, porque estava a mãe de Tiago e João, estava ali muitas outras mães, e as outras mães também certamente se pronunciaram: não, o meu filho deve sentar-se à direita, o meu deve se sentar à esquerda. Imaginemos que estava ali Pedro, a sogra de Pedro, aquela que foi curada por Jesus, deve ter dito: não, o meu genro é o melhor discípulo para sentar à direita de Jesus. Podemos imaginar aqui num primeiro momento que ali existia uma mãe coruja, não é? Eu não sabia essa expressão, mãe coruja, né? A mãe coruja, aquela que vê nos seus filhos os mais educados, os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais, não é? E fui saber, que mãe coruja, que história é essa de falar mãe coruja? Eu sei que alguns irmãos sabem essa expressão, não é? A mãe coruja, conta-se a fábula, que a coruja na floresta colocava seus ovos no ninho, e assim que eles eclodiam, nasciam os filhotes, o gavião ia lá e comia. Ela mudava o ninho de lugar, botava os ovos, chocava, eclodia, nasciam os filhotes. Quando ela saía para buscar alimento para os filhotes, o gavião ia lá e comia esses filhotes. E assim aconteceu várias vezes. Ela ficou desesperada e falou: como posso? Não tenho como enfrentar o gavião, que é mais forte que eu. Vou fazer um acordo com o gavião. E foi conversar com o gavião. Chegando para o gavião, falou: senhor gavião, tenha piedade de mim, tenha misericórdia, eu preciso multiplicar a minha prole, não consigo. Eu vou lá, coloco os ovos, eles eclodem, nascem os filhotes, o senhor vai lá e come.
Na fábula, o gavião falou: tudo bem, dona Coruja, vou colaborar contigo. Na fábula pode, né? O que devo fazer, como vou identificar seus filhotes numa floresta tão cheia de ninhos, tão cheia de filhotes? A coruja falou para ele: é muito fácil, senhor gavião, basta ver que serão os mais bonitos, os das penagens mais brilhantes, não terá dúvida quando vê-los. Os irmãos imaginam o final, não é? A coruja foi, botou os ovos, eclodiram, nasceram os filhotes, o gavião foi lá e comeu. E a coruja foi tirar satisfação com ele, com o gavião. Quebrou o nosso pacto. Você não me prometeu? Não houve um acordo entre nós? Você foi lá e comeu os meus filhotes. E ele: eu? Quando? Como? Ali naquele ninho. Ah, minha senhora, a senhora disse que seriam os mais bonitos. Eu achei eles tão feios, né? Mas, irmãos, na verdade, essa primeira análise do pedido da mãe de Jesus, da mãe de Tiago e João, ela é bastante superficial, porque estava existindo ali uma confusão, na verdade, quanto ao papel de Jesus. Havia aqueles que imaginavam, sim, Jesus como um implantador de um reino político na terra, o Messias anunciado, que seria um comandante guerreiro, que iria libertar eles daquele semijugo, daquele jugo romano, com todo um reinado político mesmo, com poderes, cargos, tudo que um reinado tem, né? Sei lá, primeiro-ministro, súditos, trono, um staff. E estava difícil para Jesus convencer as autoridades locais de que não era esse o seu reino. Mas não só as autoridades, na verdade estava difícil para convencer, inclusive, os seus próprios discípulos, aqueles mais próximos também. No texto paralelo a esse, no texto de Marcos, não diz o texto que não foi nem a mãe que pediu pelos filhos, foram os próprios filhos, Tiago e João, que pediram para se sentar à direita e à esquerda de Jesus. Em resposta a Pôncio Pilatos, Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Mas um pouco atrás, quando os servos do sumo sacerdote foram prender Jesus, Pedro, o grande apóstolo Pedro, desembaiou uma espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Malco chamava ele, não é? Quem leu o texto sabe. E Jesus falou: não, pare, não é por aí, não é este o intuito, o meu reino não é desta forma que será implantado. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Jesus tentou de diversas formas colocar-se realmente como seria o reino de Deus, tanto é que em sua entrada triunfal em Jerusalém, ele veio montado num jumentinho, quando se fosse um homem, um conquistador, um guerreiro, viria num cavalo, desembaiando espada, com um exército e tudo mais. Irmãos, infelizmente, nós constatamos que não havia sim pureza, inocência, ingenuidade naquele pedido, e sim uma disputa pelo poder. E Jesus deixou claro, foi a grande oportunidade de esclarecer mais uma vez que o valor do poder só é importante o poder se vier acompanhado do serviço. Vocês não foram convocados para serem servidos, mas para servir. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O meu cálice podereis beber. Cálice aqui, quando ele disse, foi naquele sentido de sofrimento, porque quando ele estava na cruz, ele pediu a Deus: se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então os discípulos, o sofrimento de Jesus sim, mas o sentar-se à sua direita, à sua esquerda, não era pertinente a pergunta.
A pergunta pertinente, a pergunta que deveria ter sido feita, na verdade, nós podemos imaginar qual seria, não é? Como posso servir? Como meus filhos podem servir melhor? Onde o meu voluntariado pode ajudar? O que posso fazer pelo meu próximo? Como cooperar? Saindo da cultura da competição para a cultura da cooperação, da colaboração. Como é difícil. Este é o poder que Jesus veio pregar, o poder do serviço, do servir. Quando estudei no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, eu e Eleni, de 84 a 89, tivemos a oportunidade de ter contato com o professor pastor Merval Rosa, teólogo, estudioso, escritor, saudoso professor. E nessa época ele nos ensinou coisas maravilhosas. Lembram deles, né? Todos aqui lembram. Ele tem livros escritos na área de psicologia evolutiva, que é utilizado até hoje pelas universidades do Brasil, na área de psicologia. Tem livros sobre família, né? Problemas da família moderna. E ele também nos indicava um escritor chamado Martin Buber. Martin Buber, teólogo, filósofo do Eu e Tu. Era um escritor judeu. E Martin Buber conta uma experiência marcante em sua vida, em que ele diz que, preparando uma conferência certa feita, foi procurado por um jovem, e ele não teve muito tempo para aquele jovem, e posteriormente aquele jovem veio a se suicidar, e ele ficou se sentindo muito mal, muito culpado, né, de certa forma mais ou menos, né, pensando nessa relação entre eu e tu, e ele aprofundou essa relação, esse pensamento sobre eu e você, sobre as relações. E ele fazia uma colocação muito interessante que eu guardo para mim até hoje. Ele falava da inversão de valores do mundo moderno, e do mundo de uma forma geral, do mundo que nós vivemos, os antigos também. Ele falava que nós, neste mundo, somos regidos por dois verbos: o verbo amar e o verbo usar. O verbo amar, nós conjugamos ele quando nos referimos a pessoas. Eu amo minha esposa, eu amo minha filha, eu amo meu genro, eu amo meu irmão, eu amo a igreja como pessoas, eu amo o próximo, como manda Jesus Cristo, amar ao próximo como a ti mesmo. E o verbo usar, para coisas. Eu uso a roupa, eu uso os adereços, as joias, eu uso o carro, eu uso a casa, o apartamento, eu uso as coisas. Porém, na inversão de valores que nós vivemos, estamos usando as pessoas e amando as coisas. Esta era a colocação de Martin Buber. Usando as pessoas para atingir os seus fins, usando as pessoas, pagando para conseguir as demais, todas as coisas que necessitamos, e amando as coisas, amando o carro, amando a casa, amando o apartamento, amando os objetos, as coisas, e usando as pessoas. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha a fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor
se alegra com a justiça, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sabe, irmãos, há muitas coisas que nós não compreendemos, outras que nós não aceitamos, né? Quem não gostaria de viver muitos anos e viver muitos anos juntos com aqueles que nós amamos, com aqueles que nós temos no coração? Vem aquela velha pergunta filosófica, teológica também: por que coisas ruins acontecem para pessoas boas, né? Por que muitos dos nossos pedidos nunca são atendidos ou não são atendidos como gostaríamos que fôssemos? Muitas dessas coisas eu também não sei. Mas, quando eu dava aula para crianças, eu contava uma história para elas, que eu acredito que ajudava mais a mim do que a elas. Há muito tempo, num reino distante, havia um rei que não acreditava na bondade de Deus. Havia também um súdito que em todas as situações dizia para esse rei: meu rei, não desanime, porque tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito, Deus não erra. Um dia eles saíram para caçar, e em meio à caçada, uma fera os atacou, e o súdito de imediato se colocou à frente, conseguiu matar a fera, mas não impediu que aquela fera arrancasse um dos dedos do rei. E o rei naquele momento ficou indignado, furioso, e o súdito ali presente, não sabendo o que fazer mais pelo rei, afinal de contas fez o que pôde. Furioso e sem mostrar gratidão por ter sido salvo, o nobre rei disse: Deus é bom. Se ele fosse bom, eu não teria sido atacado, não teria perdido o meu dedo, falou para o súdito. O servo apenas respondeu: meu rei, apesar de todas estas coisas, só posso lhe dizer uma coisa: Deus é bom, Deus é perfeito, Deus não erra, o que Deus faz é perfeito, Ele nunca erra. Indignado mais ainda, o rei mandou prendê-lo, colocou no cárcere, na masmorra, e ali ele ficou, aquele servo preso. Tempos depois, o rei saiu novamente para uma caçada, e dessa feita, uma tribo de homens selvagens prendeu ele, pegou. Todos fugiram, só ele foi pego, e ele foi levado para um holocausto, foi levado para um sacrifício. Quando ele estava para ser sacrificado, chegou ali o sacerdote daqueles homens e observou que lhe faltava um dedo e falou: solta este não serve, o sacrifício tem que ser perfeito, solta-o. E ele foi solto, foi para casa. Chegando no reino, mandou soltar o súdito e abraçou-se, confraternizou com aquele súdito. E, meu caro, falou para o súdito: Deus realmente foi bom comigo, escapei de ser sacrificado por aqueles selvagens, justamente porque não tinha um dedo, aquele dedo que perdi naquela caçada. Se Deus é bom, Ele me salvou realmente. Mas fica aqui uma pergunta: se Deus é bom, por que Ele permitiu que você, que tanto o defende, ficasse preso ali naquela masmorra, naquela situação por tanto tempo? O servo respondeu: meu rei, se eu tivesse ido com o Senhor nessa caçada, teria sido eu sacrificado em seu lugar, pois não me falta dedo algum. Lembre-se, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito, Ele nunca erra. Muitas vezes nós nos queixamos de coisas aparentemente ruins, ou num primeiro momento ruins, esquecendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Nós vemos um exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha um chamado espinho na carne. Não se sabe exatamente o que era, mas era algo que o perturbava muito. Ele chegava a dizer que era um mensageiro de Satanás que era mandado para o esbofetear.
E ele diz que orou 3 vezes ao Senhor, pediu e aparentemente não tinha resposta. Até que um dia Deus lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, ele falou, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A minha graça te basta. Em muitas ocasiões, a graça de Deus nos basta. Muitas das coisas que nós não percebemos no nosso dia a dia, nossos murmúrios, nossos lamentos, nossas queixas, nossas reclamações, podemos confiar que Deus nunca falha. Deus sabe porque Deus sabe porque eu estou aqui nesta noite, porque estou falando. Quem sabe não seja justamente para você ouvir esta palavra, para eu falar esta palavra, porque a Bíblia Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está próximo. O Senhor nos convoca para uma mudança de mentalidade, uma mudança que somente com a mudança em Jesus Cristo nós podemos mudar o mundo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Essas palavras foram ditas a Salomão na aliança que o Senhor fez com ele. Olhe mais ao seu redor, pense mais nas pessoas que estão contigo. Olhe para sua esposa, seu marido, seus filhos, seus irmãos, ame a vida. A Bíblia diz que toda a carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O salmista, poeticamente, ele diz que a nossa vida passa como um conto ligeiro, e o desafio está nesse que Jesus colocou aqui: servir e amar, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, por amor. Amar. Vocês ouviram o que foi dito, disse Jesus: ame o teu próximo, odeie o teu inimigo, mas eu vos digo, amem os teus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Amados, amemo-nos uns aos outros, por amor, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Servir. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Pois quem é maior? Ou que está à mesa ou que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Palavras de Jesus. Dediquem-se uns aos outros em amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Concluindo, irmãos, fica aqui a palavra, Filipenses 4, 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendeste e recebestes e ouvistes de mim, isto fazei. E o Deus de paz esteja convosco. Amém. Oremos nesse instante em gratidão, por tudo que ouvimos e que a palavra que foi transmitida aqui possa ressoar nos nossos corações. Oremos. Senhor, somos gratos, ó Pai, por esta manhã, somos gratos, ó Deus, por Tua bondade para conosco, por Tua palavra, Senhor, que nos coloca, ó Deus, nesse encontro contínuo com o Senhor, que nos ajuda, ó Deus, a pensarmos e repensarmos, ó Deus, as nossas vidas, a colocar diante de Ti, ó Deus, os nossos relacionamentos e, acima de tudo, ó Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. Por isso nos colocamos diante do Senhor agradecidos
e pedindo, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha fazer ecoar, venha fazer, ó Deus, trabalhar nos nossos corações a mensagem que foi aqui proferida, ó Pai. Que os textos lidos, a tudo que foi refletido, ó Pai, possa nos ajudar a sermos, ó Deus, melhores pessoas. Por isso nos colocamos diante do Senhor, agradecidos, ó Deus, por Tua bondade para conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor.